Voltamos para nosso segundo bloco sobre formação dos contratos e sétimo bloco sobre a teoria geral dos contratos, ok? No bloco anterior, começamos a conversar sobre a formação, identificamos à luz da doutrina majoritária e também da jurisprudência prevalente, que 3 são as fases de formação do contrato: negociações preliminares, proposta e aceitação. A fase de negociações preliminares não é regulamentada pela lei, não vincula obrigacionalmente as partes, entretanto, deve ser observada, deve ser destacada, porque já nas negociações, já nas tratativas preliminares, a boa-fé objetiva tem que ser respeitada sob pena de configurar responsabilidade civil aquiliana, que é aquela decorrente de ato ilícito. Ok? Pois bem, segunda fase de formação do contrato é a fase de proposta. Inclusive, o legislador começa a regulamentar a formação já falando sobre a proposta, especificamente identificando que a proposta vincula obrigacionalmente o proponente. A proposta vincula obrigacionalmente o policitante, o proponente, aquele que fez a proposta ou oferta. De modo que, se a outra parte aceitar, o policitante não pode mais desistir daquilo que propôs. Não pode mais modificar aquilo que propôs, fosse obrigatório do contrato. Ok? Então, a proposta obriga o proponente a mantê-la. Enquanto nós estamos negociando, não estamos ainda vinculados juridicamente. A priori, qualquer um pode desistir do negócio. Se não causar dano, se não ofender a boa-fé objetiva, não há que se falar nem indenização. Agora, no momento em que uma das partes faz a proposta, esta parte, este proponente policitante, está obrigado a mantê-la. De modo que, feita a proposta, em regra, ele não pode mais desistir. Se a outra parte aceitar, a proposta tem que ser mantida. Se o proponente voltar atrás, agora, como ele está obrigado, como ele está vinculado juridicamente, não falaremos mais apenas em responsabilidade civil aquiliana, indenização. Não. A outra parte, se quiser, pode obrigar a contratação. Obrigar a contratação. Porque agora já tem vínculo obrigacional, ao menos para o proponente. Por isso que melhor doutrina vai dizer que a proposta é um negócio jurídico receptício. Tendo o seguinte: o contrato só surgirá no momento em que a proposta for aceita. Ok? E o contrato ele é um negócio jurídico ao menos bilateral. Uma parte num polo, outra parte no outro. Ponto. O contrato só surgirá no mundo jurídico quando a outra parte aceitar. Mas a proposta já é um negócio, ela não é contrato, mas ela já é um negócio jurídico. Negócio jurídico unilateral. Negócio jurídico receptício. Declaração unilateral de vontade. O policitante já está obrigado àquilo que ofertou. Ok? A proposta, segunda fase da formação de contrato, obriga o proponente. Proposta também é chamada de oferta, policitação ou oblação. Ok? E bem, quem são as partes da proposta? Aquele que faz a proposta, aquele que apresenta, aquele que a formula e que está obrigado a mantê-la, se a outra parte aceitar, está obrigado a concluir o contrato, se a outra parte assim quiser, é chamado de policitante, proponente ou solicitante. E a outra parte,
quem recebeu a proposta é chamado de policitado, oblato ou solicitado. Tá? Ele se torna aceitante se aceitar, né? Se aceitar. Lembra que nós estamos na segunda fase. Negociamos ali preliminarmente, e aí eu fui e fiz uma proposta. Eu, proponente, estou vinculado. Eu, proponente, policitante, solicitante. Eu estou vinculado. Te enviei a proposta. Por ora, você é conhecido como policitado, oblato, solicitado. Ok? Se aceitar, aí o contrato é concluído. Mas aí terceira fase, aí você se torna aceitante. Ok? Proposta deve ser séria, clara e definitiva, à luz do artigo 427. Como já me antecipei, a proposta estabelece uma obrigação. Proposta estabelece uma obrigação para o policitante. Para o policitante. E é muito importante você identificar que a proposta, ela cria uma obrigação para o policitante. Por quê? Porque a obrigação ela pode ser transmitida. Lá nas últimas aulas, uma das últimas aulas de direito das obrigações, nós falamos sobre a transmissão das obrigações, que pode se dar por cessão de crédito, por assunção de dívida, entre vivos. Então, a obrigação ela pode ser transmitida, seja o crédito ou o débito, por ato entre vivos. Mas também é transmitida por causa-mortes. Lá em direito das sucessões, a gente aprende que a sucessão causa-mortes abrange a transmissão de todas as relações patrimoniais. Quer dizer, existem algumas exceções, mas, em regra, todas as obrigações patrimoniais ou todas as relações patrimoniais do morto são transmitidas por herança. Então, abrange propriedade, crédito e também débito. A partir do momento em que eu digo que, ao fazer a proposta, cria-se uma obrigação para o policitante, tanto é verdade que, se ele morrer, a proposta tem que ser mantida pelo espólio e depois pelos seus herdeiros, porque ela é transmitida causa-mortes. Por isso, inclusive, faço questão de destacar aqui, ó, proposta estabelece uma obrigação, ao contrário das negociações preliminares que não vincula. A proposta estabelece uma obrigação para o policitante. Tanto que, se ele morrer, ela é transmitida aos seus herdeiros. Se ele se tornar incapaz, ela tem que ser mantida pelo seu curador. Tem que ser mantida. Porque cria, efetivamente, um vínculo obrigacional. Talvez você se questione. Ah, mas, então, sempre que eu fizer uma proposta, eu estou obrigado. Em direito, nunca diga sempre, né? Nunca diga sempre em direito. A regra é essa. A proposta vincula o policitante, obriga o proponente. Essa é a regra. Mas existem exceções. E o legislador já apresenta imediatamente essas exceções. Vamos finalmente para a lei. Artigo 427 do Código Civil. Artigo 427 do Código Civil. Primeiro artigo que está falando efetivamente de proposta. Nossa, professor, você enrolou. Não, porque nós estamos falando de negociações preliminares também, né? O legislador não fala das negociações preliminares, mas ela vai cair na sua prova. Porque é unânime jurisprudencialmente. Então, a gente tem que fazer uma análise de enunciados do CJF, de precedentes jurisprudenciais, para só então passar a analisar a lei. Porque o legislador, no artigo 427, primeiro do capítulo da formação, já começa falando sobre a proposta. E aí ele diz: a proposta de contrato obriga o proponente. Esta é a regra, e é isso que eu quero que vocês entendam quando compararem com as negociações preliminares. As negociações não obrigam. A falta da boa-fé em fase de negociação pode culminar em responsabilidade aquiliana, mas não obriga as partes. Agora, a proposta obriga.
A proposta de contrato obriga o proponente. Sempre? Não. Veja lá, proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela. Primeira exceção. Da natureza do negócio, segunda exceção, ou das circunstâncias do caso, terceira exceção. A proposta obriga o proponente, salvo se o contrário resultar dos próprios termos da proposta, salvo se o contrário resultar da natureza do negócio, ou se resultar das circunstâncias do caso. Professor, como assim? Se o contrário resultar dos próprios termos, que é a primeira exceção, simples. E talvez, dependendo da sua experiência, né? Não sei qual a sua idade, qual a sua experiência com relação contratual, mas se ainda não viu, algum momento vai ver esse tipo de minuta, esse tipo de documento. Às vezes, um sujeito com experiência contratual, uma empresa, alguma coisa, que tem, né, um background com um corpo jurídico, né, com uma assessoria jurídica, manda uma proposta, mas no final dela coloca lá, este documento não tem força de proposta. Entendeu a jogada? Ele manda lá um documento, né, que cá para nós é uma proposta. Mas, por conta do conhecimento jurídico, ou por conta da assessoria jurídica que existe por trás dessa empresa, sabendo que, à luz do Código Civil, a proposta obriga ao cumprimento, então ele termina o documento com a seguinte expressão: essa minuta não tem força de proposta. Esta minuta não vincula o proponente. Então, nos termos do próprio documento, está lá falando que não cria obrigação. Aparecer lá, proposta sujeita à confirmação. Não vale como proposta. Proposta que não obriga o proponente. Os próprios termos do negócio estão dizendo que não tem força obrigacional. Ok? Isso aqui num contrato paritário é absolutamente possível de existir. Segunda exceção, se o contrário não resultar da natureza do negócio. Existem alguns negócios jurídicos que a própria natureza exclui a responsabilidade do proponente. Como é o caso, por exemplo, da proposta feita ao público. Professor, então fui lá, vi uma promoção no shopping. Eles não estão obrigados a me vender por aquele valor? Estão sim, óbvio que estão. Só que se você for lá 3 dias depois, 4 dias depois e não tiver mais no estoque, aí eles não estão mais vinculados. E não que exima o proponente da sua obrigação, mas as peculiaridades do negócio justificam uma temporalidade. Né? Essa aqui, com certeza, a maioria já viu. Quando sai uma promoção, né, de um supermercado, promoção de uma marca de refrigerantes, etc. Troque tantas tampinhas, mais tantos reais, por uma bolsa. Tá? E aí, na descrição das informações da promoção, está lá. Promoção válida até tal dia ou enquanto durar os estoques. Sacou? Natureza. Eu moro em Cuiabá e, curiosamente, aconteceu uma situação que me chamou bastante atenção como professor de direito contratual. Determinada rede de supermercados fez uma promoção lá que você, tantos reais ia comprando, ganhava selinhos, aí você juntando os selinhos e trocava por faca. Ia trocando lá tantos selos, aí ganhava uma faquinha pequena, ganhava uma faquinha maior. Etc. Eu não sei se eu que fui lerdo ou não, né? Talvez tenha sido também,
Mas fato é que a promoção ia até, sei lá, final de julho. Me chamou a atenção, falei assim, vou juntar esses selos aqui e vou colando. Aí deu 2 semanas depois da primeira compra que eu fiz, eu já tinha quantidade de selos suficiente para adquirir lá uma faca. Já tinha acabado o estoque. Já tinha acabado o estoque. O que isso tem a ver? Natureza do negócio. Eu não sei se sinceramente, no caso concreto ali, daria para imaginar uma responsabilidade por ofensa à boa-fé. Não sei, nem me preocupei com isso, confesso. Mas, do ponto de vista da formação dos contratos, né, a natureza do contrato justificava a exoneração da obrigação do fornecedor, né, do mercado. Enquanto durar os estoques. Tem como eu exigir que me entregue uma coisa que não tenha mais, né? Isso aqui também não fiz tanta questão, não. Uma faquinha lá, fiz tanto, deixei de lado. Mas na hora me veio à mente isso aqui. A oferta feita ao público. Está obrigado ao cumprimento? Tá. Mas tem as peculiaridades ali desta natureza, né, de negócios desta natureza, que justificam a exoneração do proponente a partir de determinado momento. Neste caso, a partir do momento em que não tem mais em estoque. Ok? Então, a proposta obriga o proponente, salvo se o contrário estiver previsto nos seus próprios termos, essa proposta não vale, não tem força obrigatória. Esta minuta não vale como proposta. Proposta sujeita à confirmação. Ou, se o contrário decorrer da natureza do negócio, por exemplo, oferta feita ao público, quando durar os estoques, e o legislador fecha dizendo, se o contrário resultar das circunstâncias do caso. Como assim circunstâncias do caso? Essas tais circunstâncias do caso estão lá no artigo 428. Então acompanhe aí no seu código. Aqui você tem que olhar para o código, tá? Vou ser bem sincero, essa parte da matéria é letra da lei. E tem algumas coisas aqui que são surreais, do ponto de vista prático. Surreais. Mas você tem que saber, e aqui aprende-se lendo a lei. Tem que ler a lei. O legislador diz lá no artigo 427, a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Que circunstâncias são essas? Vai um artigo para frente. Artigo 428. Veja lá, ó, as tais circunstâncias. Deixa de ser obrigatória a proposta. Deixa de ser obrigatória a proposta. Inciso 1º, se feita sem prazo, a pessoa presente não foi imediatamente aceita. Considera-se também presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante. Ok? Então veja lá. Deixa de ser obrigatória a proposta se feita sem prazo a pessoa presente. Saí aqui do estúdio, e aí fiz lá, fiz uma proposta para o Beni, que é quem nos ajuda aqui na edição dos vídeos. Beni, eu estou vendendo aqui o meu carro, tá? Vou vender para você, fazer um preço especial, R$40 mil. Beleza. Aí o Beni falou assim, vou dar uma pensada, tal, alguma coisa assim. Aí no outro dia, eu falei assim, Beni, já vendi. Você, a priori, como esta foi uma oferta entre presentes, eu fiz a oferta sem prazo e ele não aceitou, eu não estou obrigado mais a manter. Agora, se você dizer, aceito, vou lhe pegar o dinheiro, eu falei, agora, estou obrigado. Entenderam? Espero que, assim, do ponto de vista prático, é um pouco surreal, porque nós teremos dificuldades probatórias, etc. Mas, partindo do pressuposto que tudo já está aprovado, porque aqui é direito material, a regra é essa. A proposta deixa de ser obrigatória se feita a pessoa presente, sem prazo, não for aceita imediatamente. E aí o legislador ressalta, considera-se também presente a pessoa que contratar por telefone ou por meio de comunicação semelhante.
Você recebeu lá uma ligação te fazendo uma proposta de um plano, né, de serviços da internet. Se você não aceitar essa proposta agora, o proponente não está mais obrigado a ela. Porque é considerado como proposta entre presentes, sem prazo. Não foi imediatamente aceita, o proponente está desvinculado. Tá? Isso a gente chama de contratação com declaração consecutiva. Segunda exceção em que a proposta, segunda situação, né, circunstâncias do caso, em que a proposta deixa de ser obrigatória. Se feita sem prazo, a pessoa ausente tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente. Tá? Aqui fica um pouco mais surreal ainda, prático, mas tem que saber porque isso aqui cai em prova. Tá? Então isso aqui tem quase que decorar. Porque cada dia que passa está mais difícil, né, imaginar essa questão de compra entre ausentes. Né? De compra não, né? De contratos entre ausentes. Então, veja. Uma proposta foi enviada por correio, né, sem prazo. Não posso aceitar que o proponente vai ficar eternamente esperando você aceitar e eternamente vinculado a você. Então, o que o legislador está dizendo é que, se a proposta foi feita sem prazo, a pessoa ausente tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente e não chegou, aí ele está desvinculado. A que tempo é esse, professor? Caso concreto, o juiz vai decidir. Você tem que entender isso aqui, ó. Tempo suficiente. Que tempo é esse? Aí é outra história. Vou analisar no caso concreto. Deixa de ser obrigatória a proposta se feita sem prazo a pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente e ela não chegou. É o que a gente vai chamar de contrato com declaração intervalada. 3. Se feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado. Então, veja lá, acompanhe comigo. Primeiro, a proposta obriga o proponente. Ponto. Regra. Salvo se o contrário decorrer dos termos do contrato, não tem força de proposta. Proposta sujeita à confirmação da natureza ou da circunstância do caso. Que tipo de circunstância? Proposta entre presentes sem prazo. Não for imediatamente aceita. O proponente não está mais obrigado. Segunda, proposta entre ausentes sem prazo. Tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta e não chegou. Que tempo é esse? Caso concreto, não preocupa com isso. Caso concreto, o juiz vai analisar. Bem difícil de imaginar isso aqui. Terceiro, se é um contrato entre ausentes, se é uma proposta feita, a pessoa ausente, por exemplo, uma proposta por carta, essa é a ideia mesmo, para ficar bem escrachado, proposta por carta, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo. Então, eu coloquei um prazo, fiz uma proposta por carta, coloquei um prazo para aceitação, e a aceitação não foi expedida dentro do prazo. E última situação, se antes da proposta chegar ao seu destino, ou simultaneamente, chegar à retratação. Tá? Esse aqui, pessoal, mais uma vez, surreal do ponto de vista prático. Está cada dia mais difícil entender, né, ou aplicar as regras do contrato entre ausentes, por conta da globalização, por conta do avanço tecnológico. Mas um ótimo exemplo para você decorar aqui, apesar de esdrúxulo, surreal, é você imaginar que eu mandei uma proposta por correio, carta registrada, aí depois eu me arrependi da proposta. E eu mando uma retratação por Sedex 10. Então, junto à resposta, ou antes, ou melhor, junto à proposta, ou antes dela, chega a minha retratação. Estou desobrigado. Você já recebeu algum e-mail de uma loja, né, com uma oferta, e logo depois recebeu outra com uma retificação? A ideia é mais ou menos essa. A ideia é mais ou menos essa. E aí a gente fecha esse pedaço. Veja bem, a proposta obriga o proponente. Regra. Salvo se o contrário decorrer dos seus próprios termos. Primeira exceção. Segunda exceção, salvo se o contrário resultar da sua natureza. Ponto. Terceira exceção,
se o contrário resultar das circunstâncias do caso. Quais circunstâncias podem ser? Primeiro, contrato entre presentes sem prazo, não for imediatamente aceito. Contrato entre ausentes, sem prazo, a resposta não chegar em tempo razoável. Não chegar em tempo suficiente. Pronto, estou desobrigado proponente. Terceira circunstância do caso. Se a proposta entre ausente com prazo, a aceitação não for expedida dentro do prazo. E quarta circunstância do caso, excepcional, o proponente não estará obrigado se antes ou simultaneamente a proposta chegar à retratação. Então, mandei a proposta por carta registrada, desisti e mandei uma retratação por SEDEX. Vai chegar antes ou vai chegar junto. Não estou obrigado. Última fase, e aí nós teremos o surgimento do contrato no mundo jurídico, fase de aceitação. Fase de negociações preliminares, não obriga. Mas a boa-fé objetiva deve ser respeitada sob pena de responsabilidade civil aquiliana. Indenização. Segunda fase, proposta. Negócio jurídico unilateral, receptício. A proposta obriga o proponente. Salvo se o contrário resultar dos termos do contrato, da sua natureza ou das circunstâncias do caso, que são aquelas 4 possíveis previstas no artigo 428. Né? Previstas lá no artigo 428. Exatamente. Ok? Última fase, fase de aceitação. No momento em que a outra parte aceita a proposta, o contrato surgiu para o mundo jurídico. É isso que eu quero que você entenda. Tá? Negociações preliminares, fiz a proposta. Eu, proponente, estou obrigado, mas ainda não tem contrato. Tem um negócio jurídico unilateral. No momento em que a outra parte aceitar, aí o contrato existe no mundo jurídico. Tá? Somente quando o oblato aceita a oferta do policitante é que se tem um contrato. Essa aceitação pode ser expressa ou tácita, a depender da relação, né, da natureza do contrato. Carlos Roberto Gonçalves, veja lá o que ele diz. Douto jurista brasileiro. A aceitação é a concordância com os termos da proposta. É a manifestação de vontade imprescindível para que se repute concluído o contrato. Pois, somente quando o oblato se converte em aceitante e faz aderir a sua vontade à do proponente, a oferta se transforma em contrato. A aceitação deve ser pura e simples. Porque se eu te enviei uma proposta e você modificou, este ato não foi aceitação, foi contra a proposta. Okay? A aceitação para concluir o contrato e fazê-lo surgir no mundo jurídico tem que ser pura e simples. A aceitação fora do prazo, com adições, restrições, modificações, constitui contraproposta, constitui nova proposta. Okay? A aceitação culmina na conclusão do contrato. Excepcionalmente, o contrato não se aperfeiçoará quando, excepcionalmente, o contrato não se aperfeiçoará. Veja lá. Primeira situação. Se a aceitação, embora expedida a tempo, por motivos imprevistos, chegar tarde ao conhecimento do proponente. Imagina que eu mandei a proposta por carta, você aceitou e expediu no tempo. Só que ela não chegou. Não chegou em tempo razoável. Apesar de expedida a tempo, por motivos imprevistos, chegou bem depois do razoável. Puxa, eu já peguei o bem e vendi para outra pessoa. Agora é óbvio, chegou atrasado, mas na hora que chegar, eu tenho que te avisar. Imediatamente. É o que o legislador vai nos dizer. Olha lá, artigo 430. Se a aceitação, por circunstância imprevista, chegar tarde ao conhecimento do proponente, este comunicá-lo-á
imediatamente ao aceitante, sob pena de responder por perdas e danos. Né? Imagina exatamente essa situação. Contrato entre ausentes. Eu te enviei a proposta. Se você não expedir a proposta, a aceitação, melhor dizendo, se você não expedir a aceitação dentro do prazo, eu estou desobrigado. Mas imagina que você expediu dentro do prazo. Só que por alguma circunstância alheia à nossa vontade, demorou muito para chegar, de modo que eu imaginei que você nem tinha expedido. Peguei o bem e vendi para outro. Eu não posso ser obrigado a te indenizar numa situação como essa, poxa. Foi expedido em tempo? Foi, mas demorou muito e não tinha como eu saber. Peguei e vendi para outra pessoa. Eu posso ser obrigado a te indenizar. O contrato não foi aperfeiçoado. Mas o legislador faz uma ressalva. Quando, ainda que depois de muito tempo, chegar a aceitação, o proponente, finalmente chegou a sua aceitação. Eu tenho que te avisar imediatamente que o contrato não se aperfeiçoou. Se eu não fizer isso, aí sim eu posso responder, né, por perdas e danos. Veja lá, se a aceitação por circunstância imprevista chegar tarde ao conhecimento do proponente, este comunicá-lo-á imediatamente ao aceitante sob pena de responder por perdas e danos. Segunda situação, se antes da aceitação ou com ela chegar a retratação. Mesma lógica, né? Eu te enviei a proposta. Eu estarei desobrigado desta proposta se antes dela ou concomitante chegar a minha retratação. Mas não, eu te enviei a proposta. Você expediu em tempo a aceitação. O contrato se aperfeiçoou. Salvo se você expediu a tempo, mas depois desistiu. Aí manda a retratação da aceitação por SEDEX 10. Aí não. Tá? A mesma lógica aqui com relação à proposta se aplica à aceitação. Parágrafo 4, ou melhor, artigo 433, considera-se inexistente a aceitação se antes dela ou com ela chegar ao proponente a retratação do aceitante. Ok? Então, negociações preliminares não obriga. Boa-fé objetiva deve ser respeitada, sob pena de responsabilidade civil. Proposta obriga o proponente, salvo as situações que nós já destacamos. E a aceitação conclui o contrato. O contrato nasce para o mundo jurídico. Salvo se a aceitação, embora expedida no prazo, demorou muito para chegar, né, de volta para o proponente, e o proponente já se desfez do bem. Aí não tem como eu obrigá-lo a manter o contrato ou me indenizar. Mas o legislador diz, quando chegar o proponente, tem que avisar imediatamente, sob pena de responder por perdas e danos. Ou, se aceitei, o contrato nasceu, nasceu. Mas aí eu desisti e mandei a retratação da aceitação, que vai chegar antes ou junto. Aí beleza. Artigo 433. Contrato inexistente. Considera-se inexistente a aceitação se antes dela ou com ela chegar ao proponente a retratação do aceitante. Perfeito? Então, aceitou, concluiu o contrato. O contrato nasceu no mundo jurídico. Por isso, qual é o momento exato da conclusão do contrato? A gente sabe que o contrato conclui-se, ou seja, surge para o mundo jurídico, quando a proposta é aceita. Ok? Mas vamos fazer aqui uma observação de cunho legislativo. Se o contrato for entre presentes, ele é concluído no exato momento da aceitação. Momento da aceitação imediata, se não houver prazo ou dentro do prazo estipulado pelo proponente. Pronto. Se o contrato é entre ausentes, aqui que eu quero que você tome cuidado para a prova. A aceitação, ou melhor, a conclusão, se dá no momento em que a aceitação é expedida, e não quando ela chega de volta para o proponente. Contrato entre ausentes, proposta me foi enviada por carta, não chegou retratação nenhuma. Dentro do prazo, eu enviei a aceitação. Em regra, o contrato ele é concluído no momento em que eu vou expedir
a aceitação, e não quando ela vai chegar aí de volta, exceto no caso de retratação, porque você poderia imaginar, se eu expedi, o contrato nasceu, já era. Assim, não, mas aí eu desisti e mando por SEDEX 10, SEDEX 20, a retratação chega antes. Estou liberado. Se o proponente houvesse comprometido a esperar a resposta, então vai ser quando chegar lá, ou se a resposta não chegar dentro do prazo convencionado. Ok? Confuso? Demais. Demais, eu sei disso. Tá? Espero que, apesar da confusão, tenha conseguido me fazer claro. Mas o segredo é o seguinte, leia a lei. Porque tudo isso está na lei. Tá? A confusão, a dificuldade que nós temos em relação à formação do contrato é porque a matéria, por vezes, é surreal. Porque eu estou falando de proposta enviada por carta em pleno século XXI. Pleno ano de 2018. Então, foge à realidade prática, de fato. Principalmente esse contrato entre ausentes. Mas o que eu quero que você grave, tá? Em definitivo, é o seguinte. 3 fases. Negociações preliminares. Não vincula. Mas a boa-fé deve ser observada. Sob pena de ato ilícito configurado, indenização ser paga. Tá? Proposta. Vincula o policitante. Salvo as exceções que nós vimos. Contrário, dispuser os próprios termos do contrato, a sua natureza ou as circunstâncias do caso. Né? Lá do artigo 428. A aceitação conclui o contrato. E eu considero, entre presentes, que a aceitação tem que ser imediata, ou dentro do prazo. Mas entre presentes, não tem problema. Aceitou, concluiu. Entre ausentes, nós vamos ter expedição da aceitação, recebimento dela, etc. O contrato ele é concluído no momento da expedição da aceitação, e não do seu recebimento. Salvo as hipóteses aqui do artigo 434. Veja lá, os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos, desde que a aceitação é expedida. Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida, exceto no caso do artigo antecedente, que é o caso da retratação. Expedi a aceitação, mas mandei a retratação e ela chega antes. Se o proponente se houver comprometido a esperar a resposta, então, na hora que chegar, se aperfeiçoou o contrato. Se ela não chegar no prazo convencionado, então não foi aceito. O contrato não foi concluído. Ok? E qual é o lugar, principalmente para determinar a competência? Qual é o lugar de conclusão do contrato? O legislador vai dizer que reputa-se celebrado o contrato no lugar em que, marca de vermelho, foi proposto. Por favor. Essa matéria ela é muito complicada de se entender mesmo. Principalmente para quem não tem uma vivência contratual. Não é simples a matéria, realmente não é. Então vai para a lei. Lê várias vezes. Negociação não está na lei, mas é entendimento jurisprudencial. Proposta vincula com aquelas exceções. A aceitação conclui o contrato. Entre presentes, no momento em que foi aceito, concluiu. Entre ausentes, no momento em que foi expedida a aceitação, concluiu. Salvo se a retratação chegar antes, salvo se o proponente se houver comprometido a esperar, então espera chegar, ou se convencionou-se um prazo para chegar a resposta, ela não chegou no prazo. Pronto. E o local, muito embora o contrato seja concluído na aceitação, o local de celebração é o local da proposta. Da proposta. Ok? E marca de vermelho, aqui é letra da lei, e por isso eu reservei essa parte final da nossa aula para resolver questões e você tentar enxergar como é que isso aqui pode ser cobrado. Veja lá, prova de 2017,
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Primeira alternativa. Deixa de ser obrigatória a proposta se, feita sem prazo, a pessoa presente não foi imediatamente aceita. Certo ou errado? Proposta vincula o proponente, salvo se o contrário decorrer dos seus termos, da natureza ou das circunstâncias do caso. Quais circunstâncias? Primeira, se a proposta é entre presentes e ela não foi imediatamente aceita. Então veja lá, ó, deixa de ser obrigatória a proposta se, feita sem prazo, a pessoa presente não foi imediatamente aceita. Certo ou errado? Certo, né? 2. Deixa de ser obrigatória a proposta se, feita sem prazo, a pessoa ausente tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente. Feito. Foi feita entre presentes. A aceitação até foi expedida, ou melhor, né? Foi feita entre ausentes, sem prazo, e já passou o prazo mais do que razoável, não chegou a resposta. Eu estou desobrigado. Feita entre ausentes, sem prazo. Sem prazo, passou tempo suficiente. Que tempo é esse? Não sei, a gente vai ver na prática. Okay? Não chegou tempo suficiente. Não chegou resposta ao conhecimento do proponente. 3. Deixa de ser obrigatória a proposta se, feita a pessoa presente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo. Olha só que sacanagem, porque isso aqui está errado por causa da lei, né? Porque a lei vai dizer, deixa de ser obrigatória a proposta se feita a pessoa ausente não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado. Está errado porque confronta com a lei. Ctrl+C, Ctrl+V. 4. Deixa de ser obrigatória a proposta se, antes dela ou simultaneamente, chegar ao conhecimento da outra parte a retratação. Beleza? 5. A oferta ao público equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, ainda que o contrário resultar das circunstâncias do caso. Errado, por causa do final. Tá? A oferta ao público equivale à proposta, sim, quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultar das circunstâncias do caso ou do uso. Portanto, estão erradas a 3 e a 5. Essa questão para mim aqui, ela foi, assim, terrível. Terrível. E às vezes eu coloco essa aqui na minha prova de direito contratual e o aluno fazendo com o código na mão, às vezes não percebe. Aí os mais atentos, às vezes, me chamam lá, professor, tem alguma coisa errada aqui nessa questão, porque a 1, a 2 e a 5 estão corretas, mas não tem essa opção aqui. Porque aqui está falando, apenas 1 e 3 estão corretas, apenas 2 e 4 estão corretas, apenas 1 e 4 estão corretas. E aí o aluno vai na sequência, né? Apenas 3 e 5 estão corretas, apenas 4 e 5 estão corretas. Professor, estão corretas a 1, a 2 e a 4. Não tem essa opção. Apenas 1 e 3 estão corretos. Certo ou errado? Não. Não, porque a 1, a 2 e a 4 estão corretas. Apenas 2 e 4 estão corretas. Certo? Não, porque a 1 também está. Apenas 1 e 4 estão corretas. Também não pode ser essa. Porque a 2 também está correta. Apenas os itens 3 e 4 estão incorretos. Olha só que sacanagem do enunciado. Só. Apenas 3 e 5 estão incorretos. Essa é o X da questão. Porque se apenas o 3 e o 5 estão incorretos, então o 1, o 2 e o 4 estão corretos. Né? Só que sacanagem da questão. Pois é, concordo. Mas caiu em prova. E é texto da lei. É igualzinho à lei. Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Eu não gosto desse tipo de questão. Tá? Não gosto desse tipo de questão. Mas já caiu na prova, né?
Então a gente tem que tomar o devido cuidado com ela. Perfeito? Veja lá. Prova de juiz, de 2016. Assinale assertiva incorreta sobre os contratos. A. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Correto? Corretíssimo. É para marcar incorreta. Ok? A proposta obriga o proponente. Se o contrário não resultar dos termos, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Que circunstâncias são essas? A circunstância do artigo 428. Entre presentes sem prazo, não for imediatamente aceita. Entre ausentes sem prazo, não chegar a resposta em tempo suficiente. Entre ausentes com prazo, a resposta não for expedida dentro do prazo. Né? Ou entre ausentes antes ou simultaneamente a proposta chegar à retratação. São as 4 circunstâncias do artigo 428. Tá? Perfeito. B. A aceitação fora do prazo, com adições, restrições ou modificações, importará nova proposta. Perfeito. A aceitação tem que ser pura e simples. Se a proposta for modificada, é contra a proposta. O contrato não foi concluído. C. Reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi aceito. Certo? Não. Embora seja a aceitação que determina a conclusão do contrato, o local de celebração é o local da proposta. É o local da proposta. Então, a alternativa a ser marcada. Não pode ser objeto de contrato e herança de pessoa viva, já vimos, correto? O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Isso aqui nós vamos ver em aula específica sobre contrato preliminar. Próxima questão, se eu não me engano, última delas. Veja lá, prova do exame da OAB. E sabe qual que é o enunciado? Caso dos tomates. Negociações preliminares. Caso dos tomates. Durante 10 anos, empregados de uma fabricante de extrato de tomate distribuíram gratuitamente sementes de tomate entre agricultores de uma certa região. A cada ano, os empregados da fabricante procuravam os agricultores, na época da colheita, para adquirir a safra produzida. No ano de 2009, a fabricante distribuiu as sementes, como sempre fazia, mas não retornou para adquirir a safra. Procurada pelos agricultores, a fabricante recusou-se a efetuar a compra. O tribunal competente entendeu que havia responsabilidade pré-contratual da fabricante. A responsabilidade pré-contratual é aquela que, alternativa A, deriva da violação da boa-fé objetiva na fase de negociações preliminares à formação do contrato. É a alternativa correta. Responsabilidade pré-contratual, responsabilidade aquiliana, decorrente da quebra, da violação da boa-fé objetiva. Deriva da ruptura de pré-contrato. Negociação preliminar não é pré-contrato. Surgiu como instituto jurídico em momento histórico anterior à responsabilidade contratual. Nada a ver com nada, né? Segue o destino da responsabilidade contratual como acessório, segue o principal. Não tem nada a ver. Responsabilidade contratual é uma coisa. Aqui é responsabilidade civil aquiliana, pré-contratual. As negociações preliminares não vinculam as partes, mas se a boa-fé for violada, pode implicar em responsabilidade civil, pode determinar o pagamento, pode causar ato ilícito e assim, configurar ato ilícito, e assim atribuir à outra parte o direito a ser indenizado. Okay? Mas não tem nada a ver com o contratual. E agora sim a última questão para fechar, que é uma questão própria, que inclusive já coloquei em provas minhas lá na faculdade. Assinale a alternativa correta. A proposta de contrato obriga o policitante e subsiste mesmo diante de sua morte, pois transmite-se aos herdeiros.
exceto no caso de contratos personalíssimos. É a resposta. Proposta vincula. Proposta obriga o proponente. Tanto obriga que, se ele morrer, ela é transmitida aos seus herdeiros. É evidente, salvo se o contrato era personalíssimo, né? Era intuito personae. Como fase de formação contratual, as negociações preliminares vinculam juridicamente as partes. Errado. Não vinculam. C. O princípio da boa-fé objetiva não se aplica à fase de negociações preliminares. Errado. Aplica-se à fase de negociações preliminares. Reputa-se celebrado o contrato no local em que foi aceito. Errado. No local em que foi proposto. A fase de proposta é chamada de pontuação. Errado. As negociações preliminares são chamadas de pontuação. A proposta também é chamada de policitação ou oferta, né, ou solicitação. Perfeito? Ok, sobre formação de contratos, sei que o tema é um tanto quanto confuso, por isso reforço, leia a lei, e como a lei não fala de negociações preliminares, compreenda que ela é fase, não vincula, de modo que qualquer um pode, a priori, se afastar, mas a boa-fé deve ser observada sob pena de configuração de responsabilidade civil aquiliana. Ok? Na próxima aula, nós seguiremos o estudo do direito contratual, trabalhando temas como o contrato preliminar, tá? E também com relação aos limites dos efeitos do contrato e o princípio da relatividade. Ok? Ficamos por aqui na aula de hoje. Até um próximo encontro, até um próximo vídeo. Grande abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.